O João já falou. O que foi, João, que tu falou, que se lembra? Você explicou sobre o Pomodoro e a folha lá do Cornell. Explicamos na Folha do Cornell ontem? A Folha do Sim. Cornell foi antes de ontem. Sei. Ontem a gente usou a Folha do Cornell, mas não foi a explicação principal. A explicação principal do Pomodoro a gente fez realmente no finalzinho. Mas, o que foi mais que a gente falou ontem, gente? Ontem a gente falou um negócio bem importante, bem importante. Foi o momento. O momento, opa, adoro e. Deixa eu ver aqui o resto. Foi o O momento significado. Mas eu Isso. não pedi pra gente anotar, eu anotei tudinho. Boa. Boa, Jade. Gente, quem lembra do momento opa? O que é para fazer no momento opa? O que é que a gente faz nesse tal de momento opa, gente? O momento, opa, acabei de esquecer. Eita, é porque decorou. Eu sei. A gente se organiza, depois a gente fazia, a gente cola o post-it sobre as atividades lá no mesmo dia que a gente terminou elas lá no caderno, e depois a gente explica para nossos pais o que a gente aprendeu nas aulas remotas. Perfeito, gente. Todo mundo lembra disso? Todo mundo lembra? O O é organizar o local de estudo, que é o campo do guerreiro, né? Oi. Depois, quando eu conseguir me organizar, que eu tô muito desorganizado por enquanto, eu vou me organizar lá nas aulas remotas e eu vou começar a utilizar as técnicas aí que você tá ensinando pra gente. Boa. Hoje eu vou ensinar mais. Gente, então vamos lá. Ó. O O do momento opa é você organizar o canto do guerreiro, gente. Então você vai ter lá o seu cantinho do guerreiro, o cantinho da heroína, e aí você precisa colocar lá, organizar direitinho. Além disso, só colocar no post-it, gente, as 2 tarefas, 3 tarefinhas que você vai ter. Qual é a ordem, gente, que você vai ter que fazer essa tarefa, hein? Quem lembra qual é a ordem? Quem lembra qual é a ordem da tarefa que tem que fazer? Qual é, galera? Eu acho que você tinha falado que a gente ia. Como assim, Primeiro, tarefa de casa? Que você falou? Isso, tá a tarefa de casa. Que você mandou. Como a gente teria que fazer, né? Boa, o Ainda Raulzão mais. respondeu já. Tio, tem dois jeitos. Tem, Vamos lá, gente. O Raul falou aí. tio, tem dois jeitos de fazer. Vamos lá, gente. Só um instante. O Raul falou o seguinte, ó. Da mais difícil para mais fácil. E realmente é assim que tem que fazer, viu, Raulzão? Você viu lá a tarefa de matéria? Diz aí, João. Tem dois jeitos de fazer, tinha, que era que nem falaram aí, que é da mais difícil para mais fácil, ou você faz da que você menos gosta para que você mais gosta no final. Isso. É, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Da que mais difícil para mais fácil, a que menos gosta para que mais gosta. É exatamente isso. A Ana chegou aí, né, Ana? Que coisa boa. Além da Ana também, eu acho que quem chegou aí. Tá dando pra ver aí também? A Serena que tá dando? O Kellison. Só um instante. Que foi? Certo. Pessoal, então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. E hoje nós vamos ver um pouco do Pomodoro. Deixa eu compartilhar aqui o certo, né? Porque eu tava no outro aqui. Só um instante, hein? Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Ah, garoto esperto. Pronto, gente, vocês lembram que ontem a gente acabou. Eu não gosto quase de nenhuma matéria. Não foi? Falaram ali a Jade. Gente, não tem problema. Você vai da que você menos gosta. Então, na minha época, eu também não gostava de muitas matérias. Eu achava, na verdade, a maioria das matérias não tão legais assim. E aí, quando eu comecei a fazer o método, você vai vendo assim, qual dessas aqui eu mais odeio? Aí você começa por ela, aí no final você vai aquela que estão mais ou menos e tal, entendeu? Então, Jade, mesmo que você não goste, lembra disso. Se você for a melhor aluna daquela matéria, você vai ser a mais rápida. É aquele negócio que a gente falou. Imagina que a diretora passou para você e para todo mundo do colégio, inclusive para os professores, uma prova de matemática. O professor de matemática, ele vai ser bem mais rápido do que você. Por quê? Porque ele é melhor do que você.
Então, mesmo que você não goste da matéria, mas se você for muito boa, ou se você for muito bom, acredite, você vai acabar essa matéria bem mais rápido do que aquelas pessoas que não gostam muito. Então, Jade, eu não gosto de quase nenhuma matéria. Mas talvez porque você não goste, é que você tem que estudar muito cada uma delas, porque acha difícil, porque acha chato, porque a mãe tá mandando. Aí acaba que demora mais ainda. O pensamento, viu, Jade, tem que ser assim. Mesmo sem gostar muito da matéria, eu vou lá e vou dar meu melhor e eu vou acabar esse negócio rápido. Aí tu vai lá, tipo a super-heroína, e dá o teu melhor para acabar, tá certo? Todo mundo entendeu, gente, isso? Mesmo que a gente não goste muito das matérias, é importante que você dê o seu melhor para conseguir acabar mais rápido. Gente, eu vou mostrar aqui para você esse tempinho aqui do Pomodoro, tá? O tempo do Pomodoro, a gente tem aqui 3 blocos, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, em cima, 3 blocos, gente, de 25 minutos, que é a técnica oficial. Então, como é que funciona a técnica oficial? Vou só falar para você, mas depois a gente vai adaptar para a sua realidade. Como assim, Guilherme? Tem uma técnica que todo mundo usa, que é a técnica do Pomodoro. Só que ela funciona de um jeito. Só que eu vou ensinar para você de outro jeito, que vai ser melhor por conta da sua idade, tá? Então, na técnica oficial, você tem 4 blocos, gente, que é esse que está de verde aqui, ó. 4 bloquinhos verdes de 25 minutos. Então, você tem 4 bloquinhos verdes de 25 minutos. E essas pausazinhas, ó, esse vermelhinho aqui que tem um X, são exatamente 5 minutos de pausa. E no final, você vai ter uma pausa um pouco maior, uma pausa de 20, 25 minutos. Então, agora, eu vou fazer como se fosse o seu Pomodoro, porque você não precisa fazer de 25 minutos. Então, foca no que eu vou falar agora, que vai ser bem melhor. Então, a gente sugere, gente, que você faça 3 tempos de 20 minutos. Nós acreditamos que é um excelente tempo para você. Então, aqui, gente, eu já separei aqui para você. E você, na sua apostila, por exemplo, se você quiser, você sabe que aqui você tem. Você sabe que aqui você tem a técnica oficial, né? Que é de 25 minutos, com 4 blocos, né? Porém, você pode prestar atenção só no de baixo. Então, vamos focar aqui no de baixo, que a gente vai explicar aqui agora para você como é que funciona. Então, eu vou dar um zoom aqui. E aí, gente, olha aqui como é que a gente vai fazer. Você lembra que toda vida que eu venho aqui conversar com você, eu coloco o nosso tempinho de 15 minutos? Então, nós sugerimos que quando você sente na sua cadeirinha para fazer a sua tarefa de casa, você também coloque 15 minutos ou então 20 minutos. Não mais do que 20 minutos. Na verdade, se você quiser, pode colocar 25, mas nós sugerimos que você comece com 15 ou com 20 minutos para você ir se familiarizando, para você ir percebendo como é que funciona a técnica do Pomodoro na vida real. Então, você começou a estudar, gente, você vai pegar o seu aplicativozinho. Tio, eu não tenho esse aplicativo, não sei como é que faz. Você vai pedir para sua mãe para conversar com a gente, conversar com a equipe, que a gente vai lhe dizer qual o aplicativo melhor, vai poder lhe ajudar na instalação e tudo mais. Então, pessoal, aqui você vai ter o tempozinho. Então, vou começar a escrever aqui para você dar uma olhada. Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar aqui um pouco maior. Pronto. E vou colocar a cor preta, né? Então, você vai colocar aqui, gente, vamos supor 20 minutos. Você vai dar uma pausa, ó, de 5 minutinhos. Depois você vai estudar mais 20 minutos. E vai dar uma pausa de mais 5 minutinhos. Depois você vai estudar mais 20 minutos. E vai dar uma pausa. Uma pausa maior, gente, agora. Porque a pausa pode ser de 25 minutos. Mais ou menos. Todo mundo entendeu, gente? Então, esse tempo é um tempo legal aqui para você. Porque você vai fazer 3 bloquinhos desse, de 20 minutos, com pausas intercaladas de 5 minutos, como a gente faz aqui também na aula, né? A gente sempre pausa na aula, depois você vai fazer mais 25 minutos. Gente, é exatamente assim, tá? Você pode ou pintar na sua apostila o tanto de tempo que você quiser. Tio, mas é porque eu quero botar 4 blocos. Eu posso colocar o 4º bloco, né? Você pode, gente. Mas a gente indica que você coloque, então, 15 minutos. Então, ficaria 4 blocos
ficariam 4 blocos, só que cada um deles de 15 minutinhos. Com as pausas do mesmo jeito, tanto as pausas curtas quanto as pausas longas. Tá certo? Então, pessoal, gostaria de saber se está tudo bem por aí. Todo mundo está entendendo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Escreve aí para mim no chat que eu estou olhando vocês por aqui. Não tem erro, gente. Colocou 20 minutinhos, acabou, deu a pausa de 5. Colocou mais 20 minutinhos, acabou, botou pausa de 5. E aí, o que é que você vai fazer durante esse momento de 20 minutinhos? Você lembra que a gente fala? Você não pode fazer mais nada que não seja para a tarefa de casa. Cadê o Guilhermão? Tá aí o Guilherme? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar vocês. Ah, tá ali. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, o Raul já disse que tá certo. Ellen, João, Juliana, Ana. Tudo certo por aí, né? Sim. Maravilha, gente. Então, você já tá sabendo. Não tem erro. Sentou, coloca o tempo de 20 minutos e vai lá. Para quem tá morrendo de sono, lembra de dormir melhor. Ou então, antes, se você tá com sono antes da aula, vai tomar um banho de água gelada e aí depois você melhora. Tio, nessa quarentena eu não tô dormindo, eu não dá, porque eu acabo fazendo, tenho que ficar fazendo atividades, né? Aí nessa quarentena eu tô dormindo, sei lá, para as 23. Tá entendendo? Aí é muita coisa, né? Gente, ó, vou aqui agora fazer. Vamos supor que você teve 3 tarefinhas de casa, tá? Vou até colocar aqui para lhe ajudar. Vamos lá, ó. Vamos supor que você teve matemática. Eu acho que eu tô pegando aqui do último bloquinho, não sei se foi da Ana. Mas vamos lá. Vou botar até aqui. Vou botar com as cores. Matemática. Vou botar até a que a gente já tinha feito, para você prestar bem atenção. Matemática tinha sido a tarefa no caderno. Aí depois tinha sido geografia. Tinha sido no livro, né? Não sei a página, mas vou chutar aqui uma página. Página 45. E também teve a... Pode tirar xerox, mas só que não tem, então vou ter que escrever 33 questões. Aí eram as questões. Mas vamos supor que é a página 45, tá? Eu vou colocar aqui para vocês com as cores que a gente vai utilizar. Então, ficou meio claro, mas vou deixar essa cor assim mesmo. E vou colocar o roxo. Pronto. Gente, então aqui nós temos 3 tarefas de casa para fazer. E você já tem o seu tempo do Pomodoro, que vai estudar de 20 em 20 minutos. Então, como é que você vai fazer, hein, galerinha? Como é que a gente vai fazer? Ó? Preste atenção. Nós vamos pegar, e eu vou pegar aqui a cor. Primeira cor vai ser a cor laranja, que é a matemática, tá? Então, você vai começar aqui o tempo, né? Então, você sentou na cadeira e o tempo está passando. O tempo está passando, o tempo vai passando, e você na matemática. O tempo está passando, você faz na tarefa de matemática lá no seu caderno. Aí, gente... Guilherme, Oi. em vez de laranja, pode ser vermelho? É para não confundir com a pausa. Ah, Aí eu coloquei laranja. Certo? Aí você vai fazendo aqui o tempo, gente, de matemática, vai passando. E aí você vai fazendo e vai dar a pausa. Gente, faltou 2 questões de matemática, mas teve uma pausa. E aí, a gente termina as 2 questões de matemática ou a gente dá a pausa? O que é que vocês acham? Escreva para mim no chat aí, vai, para ver. O que é que você acha? Você está no meio do Pomodoro, e aí deu os 20 minutos, acabou os 20 minutos, mas faltam 2 questões para acabar. E aí, acaba as questões ou você faz a pausa? Primeiro a pausa, depois faz. Termina as questões, termina. Gente, prestem atenção. Você vai fazer a pausa e depois você acaba. O Pomodoro, ele é regra. Então, por exemplo, eu estou no meio do Pomodoro aqui com você, faltam 10 segundos para acabar. E eu estou conversando com você sobre o tema do Pomodoro. Ó, o tempo está acabando. Ó. 4, 3, 2, 1. Pronto, acabou. Então, eu vou lá, vou dar meu ok e já vou dar aqui o nosso intervalo. Então, já deu os 15 minutos de aula
E você já está aí sabendo que, mesmo que você estiver no meio da explicação, no meio da explicação, né? No meio da sua tarefa de casa, ou acabando a tarefinha de casa, você faz a pausa. Não tem problema, gente. Depois que você voltar, você continua fazendo as duas questões, tá? Então, agora, gente, estamos na pausa, né? Viu? Foi muito rápido, não foi, gente? Acabei de começar a conversar com vocês, já estamos na pausa, sempre falo isso. Digam aí, o que é que vocês querem? Professor, Diz. se eu tinha mandado pra mim lembrar pra você de precisar um negócio lá dos Castro Brothers lá, tá? Só pra te lembrar. Ah, sim, é verdade. Fim de semana eu tenho mais tempo pra gente ver isso. Tio, arranquei o dente, que coisa boa. Foi o primeiro dente não, né? Tio, eu já arranquei vários dentes e 2 deles foram bem ruins, sabe por quê? Um deles foi, eu tava lá comendo maçã e aí o dente saiu. E o outro tava lá no nada, comendo pão, molinho o pão tava, nem duro tava fofinho, eu lá, pão de sal lá e arranquei o dente. E aí, gente, como foi que Aprendeu. você já arrancou muitos dentes? Como é que foi pra você a experiência de arrancar dente? É tranquilo, né, gente? Ah, legal. tio, é simplesmente assim. Horrorosa. Tem uns que eu arranquei à força, não tem? Que minha mãe, que meus pais Ô, foram lá e me professor. meteram a mão e pá, tiraram, e outros que eu arranquei acidentalmente. Nem sabia que tava mole, mas não sabia. Professor, Oi, é Débora. tranquilo. A pessoa bota um ali e puxa. Bota o quê? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu nunca fiz esse método da linha e nunca vou fazer, pelo amor de Deus. Bota a linhazinha e fecha a porta. Ei, quando bater a Esse método é uma idade das trevas, professor. Da Professor, idade das trevas? Você Como assim, mano? já arrancou o dente com a porta? Não que eu me lembro. Professor, aqui. Não, se teve um dente que eu sofri pra tirar foi. Nossa, tio, acho que foi um recente que teve que. Acho que o último que eu tirei até agora. Que eu e minha mãe ficava falando, amolece, o dente tava mole, ou seja, tá querendo sair, né? A minha mãe ficou, amolece o dente. Eu não queria amolecer, eu tava com preguiça de ficar mexendo no dente pra poder, na hora de tirar ele, sair rapidinho. Ah, não, eu não amoleci. Então ele ficou preso. O outro que tava nascendo embaixo prendeu nele. Aí eu fiquei O a manhã outro dente inteira, que até a eu tarde. Eu fiquei de manhã até a tarde pra tirar. Eu fiquei girando com o dedo mesmo. Aí, quando ficou bem malinho, eu puxei. Ei, Ô, eita. Guilherme, e se Oi. falar que o meu dente tava mole, eu fui tentar tirar e eu quase engoli ele sem querer. Essa aí é Quase. nova, viu? Eu não conhecia essa técnica não, de engolir o Não, dente. tio, o negócio, eu acabei simplesmente, na hora de tirar o dente que eu tava falando, tio, ele não queria sair, eu fiquei de manhã até tarde pra tirar aquele dente. Eu Pra nem sei quando é que preso. os dentes acabam de. Eu nem sei quando é que os dentes acabam de cair. Sei lá. Mas, professor, você já Oi. teve bicho de pé? Nasce outro, novinho, de osso. Ah, o próximo é top. O que foi, João, que tu perguntou? Você já teve bicho de pé? Como é que é bicho de pé mesmo, hein? Aquele bichinho que você tá, sei lá, caminhando descalço na roça e depois que eu tô lá, tem uma Eu já tive larva bicho entrando no de seu pé, pé. muito É o bom. que fica fazendo os caminhozinhos assim, é? Isso, tipo isso. Ah, já tive muitos Então, na barriga. É muito Nossa! Eu já tive no pé. Aí não, ele ficou gigante. Ele ficou gigante, tio. Mas pior, sabe o que foi estranho? Ele era grandão, ele entrou no meu pé e ficou maior ainda. Só que eu nem senti. Depois, quando eu fui dormir, que eu fui. A minha mãe foi lá com a pinçazinha e tirou. Eu nem sei direito como é que é. Gente, 50 segundos. O que é que Mas não é tão bom não arrancar o dente, não. é, né? Mas todo mundo tem que arrancar, né, gente? Faz parte da vida. Mas agora eu já tô com um de osso, é melhor, muito melhor. É, o outro dente é melhor. Quem sabe jogar Ark? Quem sabe jogar Ark? Como é que é Ark? Eu não sei. Sobrevivência, tio. Não, mas. Então, tio, eu tentei. Ou humano. Você pode Isso. ser dinossauro ou humano. Mas o professor tem um problema. Eu tentei instalar Ark pelo um desconto que eu vi lá pra eu
propaganda muito bom, né? Pela Epic Games Store, é um aplicativo pra você baixar lá os games. Aí, né, tava lá Ark de graça, que é um jogão esse jogo. Eu fui lá instalar no meu computador, né? No computadorzinho aqui. Só que aí eu consegui pegar ele de graça, aí era só clicar nele pra download e instalar. Sendo que, tipo, ele não ele demora um tempo, ele demora um pouquinho pra carregar, mas ele Como o travou tempo passa no meio do rápido. carregamento. Não, no meio do carregamento ele trava. Nos primeiros %. Estou Jesus, entendendo. 52. Gente, a gente vai colocar mais os próximos 15 minutinhos aqui agora, hein? Já tá valendo, inclusive. Vamos lá. Enquanto o tempo estiver rodando, você não pode mais prestar atenção em nada que não seja em mim. Por quê? Porque na hora da sua tarefa de casa, você também não pode mais prestar atenção em nada que não seja na tarefa. Então, gente, vamos lá. Você tá fazendo aqui, tá? Matemática. Não aqui ainda. Você tá fazendo aqui assim, ó, matemática. E aí você estava fazendo e faltavam 2 questões e deu tempo. Tipo a pausa que a gente deu aqui agora. Aí você faz a pausa e depois você volta para cá. E aí, galera, como eram poucas coisas, só tinha 2 tarefas, você acabou aqui a tarefa. E aí depois, como você já acabou, você vai o quê? Você vai para outra pausa ou você começa a próxima tarefa, gente? Falem o que é que vocês acham. Se você acabou no comecinho do Pomodoro, você já vai para a próxima tarefa ou você vai fazer a pausa? E aí. Começa a próxima tarefa, né, gente? Não tem nem como. Porque se aqui você parou, você já vai começar a próxima. Então, a próxima tarefa, gente, ó, foi geografia. Então, geografia vem, ó, puf, começou geografia. Aí você vai lá. Só que, gente, você não sabe muito bem geografia. Por que, tio, que eu não sei muito bem geografia? Porque você está com dúvida, não gosta muito do professor, e aí você vai demorar para fazer. Então você demorou, ó, e foi até o final dos outros 20 minutos também com essa geografia. Aí chegou a hora da outra pausa, gente. Chegou a hora da outra pausa. E aí o que é que você faz? Você vai fazer a pausa longa, que tá bem aqui, ó. Isso aqui é a pausa longa, tá certo? Nessa pausa longa, você tem lá 25 minutos para você fazer o que você quiser. Então, pode jogar um joguinho mais no celular, pode conversar com a mãe, assistir os vídeos no YouTube, faça a sua pausa longa. Mas aí, quando acabar a sua pausa longa, então o que é que você vai fazer, gente, quando acabar a sua pausa longa? Você vai ter que voltar lá pro começo, ó. Vai voltar para cá. Todo mundo tá entendendo, gente? Você vai voltar para o começo. Então, ainda em geografia. Aí você vai continuar aqui com a geografia. Então, vamos lá. Então, esse rapaz, ele fez um ciclo do Pomodoro e vai começar o próximo. Então, eu vou começar aqui o segundo ciclo do Pomodoro, com geografia. Aí ele foi e acabou. E aí, gente, teve desenho, né? Que é artes, né? E a arte teve, que é rapidinho e tudo mais. Você vem aqui e você acabou já a tarefa de arte, porque é mais rápido. Beleza. Só que aqui, gente, você acabou todas as tarefas. Quando você acaba a tarefa de matemática, você pode vir com marca-textozinho e, tipo, riscar matemática. Quando acabar a geografia, risca geografia. Quando acabar artes, risca artes, né? Você imagina aí, gente, ali atrás, um post-it, né? Imagina um post-it atrás que você está fazendo as coisas, tá? Mas, enfim. Depois você vai riscar cada um deles. E aí, gente, você acabou aqui todas as tarefas. O que é que você faz? Gente, por enquanto você pode estar livre. Você pode jogar, pode se divertir. Lembrando que tem que ensinar para a mãe também. Então a mãe vai perguntar o que foi que você viu em matemática, vai perguntar o que foi que você viu em geografia. Então depois você ainda vai relembrar um pouco mais do estudo, vai ensinar para a mãe e tudo mais. Tio, mas eu quero continuar estudando, porque foi muito pouco, tive pouca tarefa, tem prova, o que é que eu posso fazer? Gente, o que você pode fazer é estudar para a prova. Então você pode estudar aqui, dar a pausa e você estuda para a prova. Se você quiser revisar alguma coisa que você está fazendo. Então você vem e revisa para a prova. Tio. Desculpa incomodar, mas se dá tipo, eles falarem que a prova vai ser uns 3 dias antes, porque a gente vai se perder, né? Porque vai ter várias provas, mas como a gente faz isso?
Ana, assim, pra gente, você não deve muito se preocupar com a prova, porque você vai estudar corretamente e vai ter aprendido. Então, na véspera da prova, basta você revisar o que você já sabe. Então, vai ser rapidinho, entendeu? Ah, tá. Mas agora, que talvez tenha muita prova, que esteja difícil e tudo mais, então, Na minha nesse caso, escola tem prova primeira prova da escola, depois uma semana de prova de São Paulo, mais uma prova da escola, mas são 3 provas por bimestre, de cada matéria. pois é. Então, aí você tem muita prova. Aí é isso que eu tô lhe dizendo. Você pode tirar um tempinho depois que acabar os seus estudos para revisar para a prova. Ou então, gente, vou colocar aqui de preto, que é coisa ruim, você ter que estudar matéria acumulada. Então, não consegui fazer no mesmo dia, pode estudar matéria acumulada também. Então, depois mesmo que você acaba os seus estudos, que foi aqui, né, de tarefa de casa, você pode começar uma coisa que a gente chama de estudar para a prova, né, revisar ali para a prova alguma coisa, se você vai ter uma prova por perto, ou também você pode desacumular algumas matérias que você quiser. Ou seja, depois que você acabar os estudos, você pode dar ainda fazer isso aqui, tá? Galera, então é isso, tá? Deixa eu fechar aqui para vocês. Todo mundo entendeu o Pomodoro como é que é, gente? Todo mundo entendeu o Pomodoro? Pomodoro, gente, você precisa utilizar ele todos os dias. Ele é a melhor técnica de concentração que você pode usar agora. Senta na cadeira, pega o tempo, bota o Pomodoro e faz a tarefa de casa. Aí você pega, tio, 3 horas, vou jogar com um amigo. Vou lá ligar para ele. Gente, não pode não, viu? Então você tem que acabar aqui nossa aula para depois chamar ele. Não tem esse negócio de jogar agora. Na hora da aula, gente, não pode. Isso eu entendi mais ou menos o Pomodoro. A Ellen, né, tá falando. Ellen, qual foi a sua dúvida com relação ao Pomodoro? Eu não entendi essa parte que era para pintar. Pronto, a parte que é para pintar, Ellen, você escolhe quanto tempo você quer ficar no Pomodoro. Você não precisa muito bem pintar não, tá? Você pode pintar se você quiser. E aí você escolhe assim: mãe, eu quero passar tempos de 20 minutos no Pomodoro e vou fazer isso 3 vezes. Aí tu coloca o Pomodoro uma vez de 20 minutos, pausa 5. Coloca o Pomodoro segunda vez de 20 minutos e pausa 5. E coloca uma vez o terceiro momento de 20 minutos e uma pausa maior depois, entendeu? Então nada mais é do que tu contar quantos blocos tu vai querer fazer e qual o tempo de cada um. Obrigada. Nada. Gente, é porque, Débora, a gente desativou o teu som porque tem um cachorro aí, de vez em quando atrapalha. E se tu quiser falar, tu desativa, tu fala, mas lembra de botar no mudo, tá bom? Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, deixa eu falar aqui um negócio com vocês. Espera aí. Você agora vai para uma parte bem legal do método, que é esperada por muitos, na verdade, que é dentro da tarefa de casa, como é que faz para você ler mais rápido, como é que faz para que você não tenha que fazer tantos resumos, como é que faz para a gente aliviar a sua vida, né? Então eu vou falar aqui para você como é que faz isso, tá? Mas primeiro eu vou contar para você aonde é que você está, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha aqui como a gente já está adiantado no método, viu? Deixa eu passar aqui para você. Todo mundo tá vendo, gente? Todo mundo tá conseguindo ver? Eu tô vendo. Show. Gente, então para você que está aí vendo, você está vendo que nós temos as 7 etapas da aprendizagem. Quais são elas? Vai desde o entender na sala de aula, que a gente viu a folha do Cornell, que é anotar as palavrinhas mais importantes, né? O ouvido de mapa mental, que é você saber o que é unidade, o que é capítulo, o que é que as aulas e conteúdos anteriores têm a ver com a aula de hoje, né? Então é muito importante que você saiba disso, tá? Gente, todo dia, Jade, é para você anotar. Hoje eu nem falei nada, porque hoje é um dia mais corrido que a gente vai falar o mapa da tarefa. Mas todos os dias que você quiser, você pode anotar. E aí a gente vai
porque você vai se beneficiar, né, disso. Toda vida que você chega na aula no colégio e você quiser anotar as palavras mais importantes que o professor está falando no Cornell, vai lhe ajudar sim, tá? Então, gente, o entender você já sabe, né? Na sala de aula e tal. Pronto. Depois, quando você chegar, tem o momento OPA, que nós vimos ontem. No momento OPA de ontem, você viu que tem que organizar o local de estudo, colocar no post-it a matéria que você menos gosta, até que mais gosta, da tarefa de casa, e conversar com alguém, né? Trocar uma ideia sobre o que foi dado na sala de aula. Então, o momento OPA é o momento que acontece depois que acaba a aula, tá? Nós temos aqui também, gente, o Pomodoro. Como é que funciona o Pomodoro? Eu acabei de lhe falar, né? Você vai colocar lá 3 tempos de 20 minutos mais ou menos, ou então 4 tempos de 15 minutos, e vai começando a estudar. Só que aí você vai fazer isso o mais rápido possível. Então, se teve um dia que você usou 5 Pomodoros, no outro dia você vai querer usar 4 Pomodoros, né? 4 tempos de 20 minutos, por exemplo. E aí você vai vendo que um Pomodoro de 20 minutos, muitas vezes é bem mais legal do que outro Pomodoro, porque você não lembra muito bem. Algumas vezes isso é muito legal, você vai ver que na tarefa de matemática, você demorou 4 Pomodoros para acabar a tarefa de matemática, gente. Mas se o professor fosse fazer aquela mesma tarefa, ele iria usar quantos Pomodoro? Meio Pomodoro, gente. E você está usando 4. Ou seja, você está demorando muito para fazer a tarefa de matemática. Então, o Pomodoro ele serve justamente para isso, para que você consiga ver o que é importante, o que a gente pode melhorar, né? O que está ruim. E aí você vai sempre progredindo para a gente chegar no nível de excelência ok, né? O nível bom. E hoje, agora, eu vou lhe passar sobre o mapa da tarefa. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas, gente. Eu estou aqui no chat já olhando para vocês. Tio, eu cheguei agora porque eu estou na minha voz. Sem problema, Helena. Seja muito bem-vinda. Galera, deixa eu fazer uma perguntinha aqui agora para vocês, tá? Quem aqui tem tarefa que o professor pede para você ler? Tarefa, coloca no chat um sim ou não. Ô, professor, como assim? Ah, quando o professor tá ensinando matéria, ele fala, fulano, lê pra gente aí, lê pra gente aí. Não. De tarefa de casa, quando o professor fala assim, lê o capítulo 5, isso, exatamente. Ah, tá. Lê o capítulo 5, estude o capítulo 6. De vez em quando o professor pede isso ou não, gente? Escreva aí pra mim no chat. Se ele pede para você ler um capítulo, estudar umas páginas, para você dar uma lida. De leitura e no final da aula ela bota todo mundo para guardar material, deixa só o livro, todo mundo lê. Pronto, de vez em quando sim, às vezes bota só para ler, sempre. De vez em quando, exatamente, gente, de vez em quando. Aí, você tem que saber que isso é um tipo de tarefa de casa. Quando a tia pede só para você ler. Quem aqui, gente, lembra da nossa pirâmide de Glasser? Que a gente viu que a leitura tem a nota igual a 1. De 0 a 10, gente, a leitura não é 1. Lembra disso? Que a gente viu da aprendizagem passiva na pirâmide de Glasser. Que você... Pronto. Então, gente, se você lembra, você sabe que se a professora pedir para você ler, e mesmo que você lesse, você vai ter a nota 1. Por isso que é legal que a gente faça outras coisas além da nota 1. Então, aqui, gente, no mapa da tarefa, eu vou ensinar hoje para vocês 2 técnicazinhas bem legais que eu vou passar para você. Então, aqui, pessoal, ó, temos mais ou menos o mapa da tarefa, tá? Para quem quiser acompanhar, tá na apostila. Então, um tipo de tarefa de casa é quando a professora pede para você ler ou estudar. Só que ela também pode pedir para você fazer um exercício, não pode não, gente? A maioria das tarefas não é assim, né? Página 50, questão 1, 2 e 3. Tarefa no caderno, toma essa folha. E você tem que escrever, não é? Digam aí para mim se é ou não. Já foi o primeiro intervalo, já tá no meio do segundo, já tá quase no segundo intervalo. Não tem, gente, essa tarefa para vocês de fazer as atividades, de fazer os exercícios, de escrever? Tem, né? Muito bom, é verdade, tem. Então, galera, se você tem essas tarefas, você vai ter que voltar no texto algumas vezes. Se você voltar no texto, lembre de usar a técnica do recall. Mas, tio, sabe o que é? É porque o professor falou tão bem na aula que eu aprendi e quando ele passou a tarefa, eu já sabia como é que faz. Então, é só chegar e fazer a tarefa com as minhas próprias palavras?
Então você vai fazer uma tarefa que a gente chama, gente, de tarefa sem voltar no texto. Que é você olhar para a questão, você vai lá e treco, voado, gente. Você voado consegue ali fazer um bom desempenho, né? Você consegue fazer uma boa tarefa. Então agora eu vou ensinar para vocês, gente, toda vida que você tiver que ler, você vai usar essas duas técnicas. Técnica do recall e técnica da interrogação laborativa. Vixe, Guilherme, hoje você complicou foi tudo, porque você foi para o mapa da tarefa, foi para o Pomodoro, tem técnica do recall, técnica da interrogação laborativa. Eu não estou entendendo muito bem esse negócio, tio. Eu não entendo o que é técnica de recall e nem técnica de interrogação laborativa. Calma, pequeno gafanhoto. Professor, porque eu vou lhe dizer o que é. Professor, eu tô querendo saber quantos minutos falta para o intervalo. Então, o pessoal tá querendo saber. Faltam 2 segundos, 1 segundo. Acabou de dar, gente, os minutos para o intervalo. Então, vou dar aqui nos nossos próximos 5 minutos. Mas, gente, pode deixar que eu estou controlando os minutos do intervalo, tá? Então, assim, quando der um intervalo, eu vou e falo para você quando é. Não precisa ficar perguntando, não, porque senão você vai se perguntar, você vai se distrair. Imagina você fazendo a tarefa de casa aqui, morta de concentrada, e aí você pega e fala assim: eita, falta aí um tempo pro intervalo. Quanto será o tempo que falta pro intervalo? Será que faltam 5 minutos ou será que faltam 10 minutos? Eu vou pegar meu celular aqui para ver se falta pro intervalo. Aí o aluno vai lá, olha e vê que tá faltando tempo pro intervalo. Então ele tá demorando, gente, tá se desconcentrando, tá perdendo a sua atenção para estar podendo olhar, para pensar quanto tempo falta para acabar o intervalo. Não pode, gente, não pode. Quando a gente fala em concentração, é 100% concentrado para você acabar o mais rápido possível aquela tarefa. Se você começar a pensar em outras coisas, aí não dá muito certo, não. Diga aí, o que é que você mandas? O João queria falar, não sei. Ô, professor, eu tava fazendo lá as aulas online, né? Aí deu uma pausa, eu falei lá de hackers, né, dos jogos. Aí chega o Hudson, né, meu amigo, e digita no chat. O Leandro, né, meu outro amigo, o Leandro cheata em todo jogo que ele joga. Fica aguentando o cara. Show, cabuetando, gente. Não pode, né, você hackear, gente. É muito feio. Sabe por quê, gente? Porque na vida real, você não vai estar bem hackeando. Não tem como nem hackear. E aí você vai ficar acostumado com uma coisa de você vencer, mas não ter o mérito da vitória. Aí não tem graça, né, gente? É igual usar aquele jogador de futebol, de corrida, que fica usando um bocado de coisa para correr mais rápido. Uma vez que pega, não pode mais. O Forrest fala, para de xeretar, para de mexer no telefone e se concentra. Pronto, Jade. É isso mesmo, né? Você percebe que o próprio Forrest, ele não deixa muito. E o Forrest é legal porque ele tem lá no cantinho um estado de hiperfoco. Aí você não pode sair, não pode mexer, não pode fazer nada. Vocês estão usando, gente, o Forrest? Quem aqui já usou pelo menos uma vez a técnica do Pomodoro? Escreve um eu aí para eu saber. E quem não usou, escreve um não. Eu nem tenho ele instalado. Pois é, gente, tem que instalar. Só o Forest. Eu vou comprar um coqueiro, que eu tô rico. E eu acho um coqueiro mais legal do que o pêssego. Por quê? Porque o coqueiro me lembra praia, o coqueiro me lembra ilha. Vou comprar, gente, um coqueiro no meu Professor, aplicativo. Oi! minha mãe tá imprimindo pra. Minha mãe tá procurando pra imprimir. Show! Vai imprimir o quê? É, o material. Ah, o material, né? Muito bom. Ah, o coqueiro é mais bonito. Eu, com 9 anos, pegando todos os itens que eu quero no criativo e voltando para a sobrevivência. Hackerman. Eu estou usando Planti. Eu também estou usando Planti, Raulzão. Muito bom. Eu usei o Planti, né? Estão falando também. A Ellen.
Muito bom, gente. Ou Forest, ou Plantio, ou algum aplicativo Pomodoro. Eu vi que o filho da Leana não tá usando, né? Então, pede para a mãe para estar juntamente aqui com a gente. Como é que é teu nome, hein? Que eu já esqueci diante de tantos nomes. Eu lembro que eu perguntei uma vez, mas eu esqueci. Eu estou usando sempre. Jade, diz aí como é que se tu tá gostando, o que é que tu tá achando. Bota aí no chat para dizer se tu ouviu a melhora. E o filho da Leana também avisa aí para nós qual que é teu nome. Que aí eu vou aprender. Gente, quem tá usando o Pomodoro, o Raul também, a Helena também. Contem aí pra gente o que é que vocês estão achando. Ah, é o Carlos, gente. É verdade, é o Carlos. Certo, 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 certo. Nosso tempo tá acabando. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Posso te mostrar um desenho que eu fiz no intervalo? Pode. Eu fiz no primeiro intervalo e comecei acabando nesse, olha. Tá, eu vou botar aqui pra gente começar os 15 minutinhos enquanto a gente vê. Isso é o quê? Um Angry Birds, é? Não, é um Montanha? barco em mar e montanhas. Ah, o Mar de Montanhas, agora que dá pra ver. E foi no post-it, né? Muito bem. É muito legal, eu estou ficando mais concentrada, falaram, né? Eu esqueci, sim, é no Roblox, mas tiraram. Gente, muito bem. Eu coloquei aqui os próximos tempos aqui, né? Faltam 14 minutos e meio já, fomos 30 segundos. E eu vou aqui agora, gente, passar para você essas duas técnicas, tá? Tio, você disse que ia ser fácil, colocou palavras que eu não sei, tio. Técnica do recall, interrogação laborativa, não tô gostando disso. Gente, calma aí. Porque isso aqui vai ajudar você mais do que fazer um resumo. De vez em quando a mamãe pede, não pede para fazer um resumo, para fazer um negócio lá e tal. Pois então, a gente vai dizer como é que faz para agilizar, ser um pouquinho mais fácil com isso, tá certo? Como é que a gente vai fazer? Podem anotar aí no seu cornerzinho, né, e tudo, um negocinho chamado técnica do lembrar. Essa técnica do lembrar é igual à técnica do recall, só que em português. Então, para ficar melhor aí para você, coloca técnica do lembrar. E a técnica da interrogação laborativa, você vai colocar como nome desse que eu vou escrever aqui agora para você, ó. Técnica do porquê. Técnica do porquê. Então, gente, todo mundo escreve aí técnica do lembrar e técnica do porquê, tá? Gente, como é que elas funcionam? Anotem aí também. São técnicas de leitura. Então, todas duas são técnicas de leitura. Ou seja, quando você for ler, você vai usar ou a técnica do lembrar ou a técnica do porquê. Tio, como é que elas funcionam? Deixa eu dar um exemplo aqui prático para você, tá? Então, pessoal, olha aqui para mim. Você tem o seu livrinho do seu colégio e lá vai ter um textinho para você ler. Quando você estiver lendo, olha que fácil, tá, gente? Você vai pegar e você vai tampar com a sua mão o texto. Quando você tampar o que você leu, então depois você vai falar para você mesmo o que foi aquilo. Então, vou dar um exemplo. Gente, só para eu me situar aqui, a gente termina quando mesmo, hein? Começa 14h30, é? É, né? 14h30 que começa, né, gente? A gente vai ter que... Ô tio, você começa 2h30, você começa 2h30 e a gente sempre acaba 3h30, professor. Exatamente. Então, é porque eu tinha botado o tempo de 15 minutos, mas na verdade era para ser o tempo de 10 minutos, né? E faltam 9 minutinhos para a gente acabar. Mas, gente, vamos lá, então. Então, vamos supor que você está lendo o textinho, tá? Imagina que você está lendo esse texto aqui, ó. A água é importante para os seres vivos, porque
ajuda na sobrevivência. Sem a água, o ser humano não consegue sobreviver. As águas, elas estão nos oceanos, as águas estão nos lagos, as águas estão nos rios. Além disso, é importante para outras atividades, como, por exemplo, lavar a roupa, aguar as plantações e etc. Imagina que você acabou de ler esse parágrafo, tá? Como é que você vai usar a técnica, gente, do recall? Preste atenção. Você leu... Guilherme, Oi. Oi. travou aqui. Ah, Travou. gente. Eu sei, é porque eu fui para outro canto. Mas agora eu vou... Mas basta prestar atenção em mim que dá certo. Travou a imagem, não foi que ficou preto? Travou tudo. Mas agora tá bom? Tá me vendo? Gente, digitem aí quem tá me vendo, gente. Se tá tudo ok pra você, porque eu acho que pra Ana travou tudo, como ela disse. Pra mim, travou. Eu que tô te vendo, professor. Ana, tenta sair e entrar de novo qualquer coisa, Ana. Tá. Eu tô te vendo, Professor, glória a professor. Deus, professor. Professor, glória a Deus que aqui não tá dando um bug, tá dando nas minhas aulas remotas, professor. Professor, eu tô Pessoal, te vendo. o e-mail Show. deles começava a multiplicar e parecia que tinha mais de um da mesma pessoa. Não, tinha o Leandro lá, tinham 6 Leandro na mesma aula e 2 Hudson. Galera, vamos lá então, vamos lá, vai. Então você acabou de ler esse texto. O que é que você vai fazer? Eu acho que todo mundo ligar a câmera, o tio melhora. Gente, a Helena tá certa. Se todo mundo desligar a câmera, ajuda realmente na conexão para quem tem a conexão ruinzinha. Porque a minha conexão ela é boa, viu, para segurar vocês. Então, normalmente, quem não... Geralmente é mais pela sua internet, alguma coisa do tipo. Então, quem puder desligar a câmera, desliga aí pra gente, tá bom? Pessoal, então você acabou de ler. Eu vou repetir, tá? O que foi que eu li? A água, ela é importante para que os seres vivos, eles sobrevivam. Além disso, ela está muito abundante no mar, nos oceanos, nos lagos e nos rios. Outras atividades é importante também a utilização da água, como lavar a roupa, como aguar as plantas, entre outras. Então, imagina que você acabou de ler isso, tá, gente? O que você vai fazer? Você vai tampar com a sua mãozita e você vai se perguntar, vai olhar para o teto e você vai se perguntar o que foi que você acabou de ler. Eu li sobre as águas, que elas estão nos rios, estão nos mares, e eu vi também que tem algumas atividades que a gente precisa da água, para você cozinhar uma comida, para você plantar, para você lavar a roupa, e que sem a água a gente não sobrevive. Ou seja, você está colocando, gente, com as suas palavras que saem da sua boca, o que é esse texto está dizendo para você. Então, toda vida que você lê um textinho, lembre-se dessa técnica, que é a técnica do lembrar. Então, como é que é a técnica, gente, do lembrar? Para ver se vocês estão atentos aí, viu, gente? Ó. Técnica do lembrar. Você vai ter que tampar e falar para você mesmo que acabou de ler. Lembra de estar aí, gente, com um papel, com uma caneta e falar para você mesmo o que você está lendo aí, tá? Então, lembre-se disso também. Então, você vai ler. Tio, tô meio confuso ainda, quero que você me explique melhor. Pessoal, na segunda-feira, nós vamos começar pela técnica do lembrar e pela técnica da interrogação laborativa, que é a técnica do porquê. Então, se acalma, porque além de hoje, vai ter outro dia que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, você vai lá e você vai observar que existem outros parágrafos. Não, gente, eu não estou apresentando não, tá? Estou apresentando não. Então, pronto. Então, ele vai lá e faz isso. Como é que é, gente, a técnica do porquê? Técnica do porquê. Como é que é a técnica do porquê, galera? É o seguinte. Você vai ler o texto e você vai se perguntar por que que esse texto está desse jeito? Por que que isso existe? Então, por exemplo, imagina que você está lendo sobre o ecossistema e que é importante que os animais obtenham alimento de alguma forma. Aí, como é que é o ecossistema? Tem vários animais no meio ambiente, eles precisam conseguir energia. Para conseguir energia, gente, nós precisamos se alimentar de outros animais.
Mas aí eu lhe pergunto, por que que a gente precisa de energia? Por que que nós precisamos de energia? Vai, gente, responde aí essa pergunta. Quem sabe, ou então não, se você não sabe, você inventa. Por que que o ser humano, que somos nós, precisamos de energia? Putz, eu estudei isso hoje, se não me engano, mas eu tô bem esquecido. Mas, ô, professor, eu acho que é porque. Eu Porque. É porque. Ele precisa gastar energias pra poder ficar ativo, assim. Isso, a gente precisa gastar energia para ficar ativo. Alguém mais, gente? Coloca aí no chat. Helena, quer falar, Helena? Rocha Pra aí. realizar também ações simples, ele também precisa de gastar energia. Precisamos de... Porque, Vai, diz. porque se a gente não tivesse energia, a gente não estaria aqui, a gente não estaria estudando nem fazendo nada. Exatamente. Se a gente não... Imagina um celular, gente, sem bateria. Vai fazer o que o É que celular nem sem o ser bateria? humano. Pra que ele come pra gordura, né, no corpo. Pra que ele queima Isso. a gordura vira, ele queima a gordura e faz energia. Exatamente. Então, Gordura para fazer energia. as coisas, muito bem, Jade. Então, pessoal, talvez para fazer as coisas não esteja escrito no texto. Mas no texto está escrito que o ser humano precisa de energia. Aí você pode se perguntar, mas por que que o ser humano precisa de energia? Aí você vai colocar, porque precisamos viver para não ficar mole, porque a gente precisa fazer as coisas, porque vai transformar em gordura, e a gente vai conseguir se movimentar. Tá A bom, energia, gente? a maior parte da energia é coisa doce, e somente o açúcar. E tudo que a gente, entre nós, tudo que a gente come, todo pão, carne, verdura, tudo que a gente, doce, assim, brigadeiro que a gente come, vira açúcar no nosso corpo. Aí ele vira mais energia pra gente. Pois é, para a gente estudar. Mais Então, isso foi... carboidrato, mais vira energia. Então, pessoal, essas respostas, elas não estão no livro, mas elas estão certas. Então, tá pegando simplesmente as suas palavras. Quer falar? Professor, o senhor tá travando um pouco para mim. Gente, pois é, eu tô achando que é mais por aí, tá? Qualquer coisa, pode assistir a gravação. É no Kellison, né, Kellison? Ou então experimenta ir para um canto que a internet pegue melhor por aí. Ou então tira a câmera, que talvez se tirar a câmera melhore. Tá? Então, gente, a técnica do porquê, ela funciona desse jeito, né? A técnica do porquê, ela funciona para quando você for começar a realmente estudar, ler um texto, você se perguntar por que que isso acontece. Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Débora, diz aí pra mim um conteúdo que tu tá vendo em ciências. Conta aí pra gente o conteúdo, pode ser? Pra mim, não. A Helena pode ser a próxima, Helena. Tá aí, Débora? Como assim? Um conteúdo que você tá vendo em ciências. Eu não tô ouvindo. Tá travando um pouco. Deixa eu ver a Juliana, que tava com sono. Não era, Juliana? Sobre água. Era, não é mais. Ah, já melhorou. Conta aí pra gente o Já. conteúdo que tu tá vendo em ciências, vai. Mas é pra ensinar pra gente, compartilhar mesmo. Sabe? Certo, gente, mas eu preciso que alguém ensine pra gente. Não é só falar o nome do tema, eu quero que você me explique. Quem aí, gente, quer explicar pro tio o que foi que você tá vendo naquela matéria? O quê? Técnico recalque? O textinho que aparece? Gente, Aqui? pode ser um. Pode Como ser. assim? Pera, cada um acho que tem um textinho diferente, professor, aqui no técnico do recalque. Não, gente, não é na técnica do recall, não. Tô dizendo na sua aula do colégio da matéria de ciências. O que é que você tá vendo para você explicar? Eu tô vendo sobre professor. o chão e aterro sanitário. Pronto. Professor, a gente Calma aí, Josi. Calma aí, deixa a Helene falar.
Fala aí pra gente. Ensina pra gente isso, Ellen. Eu tô vendo sobre lixão e aterro sanitário. Pronto. Ensina pra gente como é que é o aterro sanitário. Ou o chão. Ele é protegido pelo solo. Ele é protegido pelo solo. Agora que eu consegui entrar, porque a internet tinha caído. Ah, tá. Deve ser por isso. Então, O aterro lixão sanitário. é jogado direto no solo. Como? O lixão é jogado direto do solo. E no aterro tem uma proteção. E no aterro tem uma proteção. Por que que Aí usando a técnica, gente, do porquê. Por que é que o aterro tem que ter uma proteção? Para não entrar resíduos? Pro churume não ir pro subsolo. Pro churume não ir pro subsolo. Então você percebe que durante as suas explicações, gente, que você vê lá no seu livro, se você se perguntar o tempo todo por quê, você vai perceber que vai ficar melhor o seu entendimento. Porque muitas vezes você vai trazer algumas respostas. Gente, faltam 2 minutos. Algumas vezes você vai trazer algumas respostas que não estão no livro. Então, essas respostas é você que está criando. E aí, em vez da nota ser 1, que é a nota somente da leitura, você está conseguindo colocar ali a nota, por exemplo, 7, que é a nota que você vai estar lendo e que você vai estar simplesmente recordando, lembrando, falando com as suas próprias palavras do que foi que você fez, ou então buscando os porquês. Então, em vez de ter a nota 1 na leitura, você tem nota 7 quando você faz isso. E aí, muitas vezes, gente, não precisa fazer como se fosse um resumo muito grande. Por quê? Porque você simplesmente já usou técnicas que são legais para a aprendizagem. Lembra que depois você vai ensinar a sua mãe, vai ensinar o seu pai, aí é como se fosse o chefão, né? Se você ensinar e tiver tudo certo, parabéns, você escapou, vai continuando, não precisa voltar para estudar. Mas se você não está sabendo ensinar, aí sim você vai precisar voltar para estudar novamente aquela matéria, porque você não aprendeu. Então, se você ler desse jeito que eu estou falando, a gente vai voltar na segunda-feira falar sobre isso também. Mas você vai ver como vai ficar bem melhor, tá bom? Professor, a Gente, matéria de ciência está complicada para mim. Eu terminei de aprender lá sobre ciência, sobre tipo os negócios lá da atmosfera, campo de meio, depois sobre solo. Agora estou começando a aprender sobre ossos, né? E sobre aprender sobre o ciclo da vida, reações, não tem reações. Pois é. E aí toda energia no corpo dos seres vivos, necessidade de reprodução. Isso. Aí, João, toda vida que tiver que ler os textos, lembra de ler com calma, botando a mão e falando para você mesmo o que você falou, ou usando a técnica do porquê. Mas a gente vai melhorar isso aí, né? A gente vai falar mais sobre elas na segunda-feira. Gente, já deu aqui nosso tempo. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Vai, Foram maravilhosos. Então, gente, se tá travando, qualquer coisa assiste a gravação. Já acabou, gente. Já, obrigado pela aula. Valeu, tchau, professor. Tô triste. Valeu, João. Por quê? Usando a técnica do porquê, né, Helena? Porque o nosso tempo já deu. Muito obrigado, Raulzito. Muito bom, muito obrigado, Raulzão. Carlos. Valeu, Julianas. Tchau, professor. Valeu, Jade, Samuel, Ana. Valeu, gente. Débora, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Vou parar aqui a nossa gravação. Obrigado. Valeu, João. Tchau.